Hoje tem reunião lá em Brasília do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele vai se encontrar com os governadores. E qual é o assunto? A dívida dos estados com a União. A Isabel Mega está com a gente para trazer um pouco do panorama do que está na mesa para essa conversa. Isabel, bom dia para você. A gente está falando aí de uma dívida bilionária. Passa dos 700 bi a dívida dos estados com a União. O que é que deve ser apresentado por aí hoje? O que é que está no radar? Conta para a gente, Isabel. Oi, Carol. Bom dia para você, para Débora, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Novo Dia. É bilionária, né? Essa cifra que você falou impressiona bastante, Carol, porque abarca, portanto, todos os débitos que os estados têm. Alguns estados numa situação um pouco pior. Por exemplo, Minas Gerais, a dívida está orçada ali em pouco mais de 160 bilhões de reais. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, é de Minas Gerais, tomou para si o papel de articulador de um projeto de lei para tratar não só da dívida dos mineiros, mas também da dívida de outros estados. E logo mais, a partir de 12h30, na residência oficial do Senado, a intenção dele é apresentar os termos desse projeto de lei aos governadores desses estados que estão um pouco mais encrencados. Então, são esperados Romeu Zema, de Minas Gerais. No caso de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas não está no Brasil, mas vai enviar o vice, Felício Ramute. Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, também é outra presença confirmada. Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, também. Em relação ao Rio Grande do Sul, a gente presenciou condições especiais serem estabelecidas para o estado, depois de toda a tragédia climática vivida pelos gaúchos, mas ainda assim, o Rio Grande do Sul presta bastante atenção nesse projeto de lei, pensando lá na frente, né, quando tiver que voltar a pagar a dívida, como é que vai ser esse regime. Se eu for falar um pouquinho mais dos mineiros, viu, Carol, eles estão com um prazo bastante apertado, porque tem até o dia 20 para demonstrar ao Supremo Tribunal Federal um plano de recuperação fiscal, um novo regime fiscal, portanto. Então, dependem bastante dessas discussões que devem acontecer no Legislativo a partir desse projeto de lei, que já vem sendo debatido pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, há várias semanas, com integrantes, inclusive, do Ministério da Fazenda. Pacheco vem dado até aqui algumas mensagens, algumas sinalizações bastante positivas sobre o recebimento dessas propostas. Elas ainda não são conhecidas na íntegra. A expectativa é de que depois dessa reunião na residência oficial do Senado, ele possa detalhar, portanto, esse projeto de lei. Mas o que se sabe até aqui é que há uma proposta para você fazer a federalização do capital de empresas que hoje são pertencentes aos estados. Então, isso poderia ser utilizado na amortização da dívida. Se discute também, né, a questão de um indexador dos juros, de você ter também uma transferência de dinheiro para investimentos em segurança pública, em educação, em infraestrutura. Se discute muito como é que seria o pagamento dos juros da dívida sobre levando em consideração o IPCA, mas sem demais variáveis, e aí é justamente esse valor que poderia ser utilizado nesses pontos todos que eu citei, né, de investimentos. Então, são algumas linhas gerais que o Rodrigo Pacheco vem apresentando nos últimos dias a respeito desse projeto de lei da dívida. A Fazenda acompanha muito bem de perto. O próprio presidente Lula esteve em Minas Gerais recentemente, soltou alguns comentários com sinalizações bastante positivas. Então, é juntar todas as partes interessadas para que, de fato, esse projeto possa entrar ali no trâmite do Congresso Nacional. O Pacheco gostaria que isso acontecesse, inclusive, em regime de urgência, para que a coisa fosse mais acelerada, viu, Carol?